Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa todas as quintas-feiras, a partir das 19h30 e também aos domingos, às 10 horas da manhã. Programa ao vivo, exatamente 19 horas, 32 minutos e 9 segundos, aqui na Avenida Paulista, onde fica o prédio da rádio. Na parte técnica, Tomás O Cruel, que está ali fazendo ali um gesto para mim de que ele vai adiantar o relógio. Ah, que novidade, isso aí a gente já sabe, né? A novidade é você atrasar o relógio. Ele está rindo ali. Pessoal, vamos lá. Olha, eu estou devendo já 2 programas contar para vocês os relatos do Japão, como eu sempre faço quando eu volto das viagens. Vai rolar hoje, mas daqui a pouco, porque eu acabei de escrever um texto de improviso ali no saguão da rádio. Então, o que a gente vai fazer hoje? Eu vou compartilhar esse texto com vocês agora. Na volta do intervalo, eu vou começar a contar os relatos do Japão. Eu pretendia começar por eles, mas eu acabei de escrever, está quentinho, e eu quero compartilhar, como é meu hábito, sempre o que rola é o que eu vou priorizar. No momento, o meu jeito é esse, eu gosto de fazer assim, e os relatos vão vir daqui a pouquinho, e um ou outro tema que eu posso correlacionar aqui. Lembram que semana passada, na quinta-feira, eu pedi ao Tomás, acha alguma música que tenha direito autoral liberado no YouTube, para eu poder ler o que eu escrevi aqui. E aí o Tomás ajeitou uma música e eu li alguns apontamentos para vocês. Inclusive disse, e é real, de que todos os apontamentos que eu passei também serviam para mim, como servem para qualquer estudante de mente aberta de qualquer área espiritual. O fato de eu estar pontuando os temas e clareando aqui não significa que eu mesmo não precise estudar, aprofundar e questionar as próprias coisas que eu estou projetando aqui para vocês. Inclusive, é bom repetir uma coisa que eu venho falando na rádio há muito tempo. O fato de estudar um tema espiritual não torna nenhum de nós espiritualizado. O fato de estudar temas elevados não significa que nós já sejamos elevados igual que a gente estuda. Entre os valores que a gente estuda e o que a gente é, há uma defasagem enorme. Apenas os estudos espirituais nos fazem abrir horizontes e pensar em temas mais altos, porque, caso contrário, não estudando esses temas, estaríamos atolados somente em comer, beber, dormir, respirar, copular e morrer sem sentido. Então, o fato de Deus ter dado a chance de, nessa presente vida, estarmos com os temas espirituais em aberto, podendo ter acesso a informações que no passado eram mais esotéricas, mais iniciáticas, e hoje muitas dessas informações estão ventiladas em aberto, porque é a época para isso. Não estou falando de nenhuma previsão de nada, estou falando época de abertura, porque naturalmente que as coisas progridem e se abrem. Nós não estamos no Antigo Egito, nós não estamos na Velha Índia, não estamos na Velha China nem na Velha Grécia, nós estamos em 2026, aqui ralando no presente, com tudo que a gente precisa viver e aprender. E o fato de estudar temas espirituais, eles são libertários, não são para prender a consciência de ninguém. Simplesmente ao abrir horizontes, o teu foco mental e afetivo ele vai aumentando, tua aura vai dilatando e você começa a perceber outras coisas além do umbigo do seu ego. E essas experiências espirituais que todos nós estudamos não tem nada a ver com ego, elas são naturais, até os animais as têm. Tem cavalo que tem clarividência maior do que a nossa, tem animal que percebe vibrações no ar que a gente não percebe. Então, você vai dizer que o cavalo teve a clarividência, é ego dele? Conversa fiada, mística, antiga, de iogues retrógrados, ocultistas com teia de aranha na cabeça, que ainda acha que vigora os tempos antigos iniciáticos, ou iogues. Não, nós estamos em aberto. A temática espiritual, ela é muito legal para ampliar a consciência. O fato de você estar dentro ou fora do corpo não importa, importa é o que você pensa, sente e faz. Então,
trilhando uma senda espiritual, seja lá qual for, isso melhora a sua consciência, se você quiser melhorar estudando isso. Mas não caia na ilusão de que estudar um tema espiritual vai tornar você espiritualizado se você não lutar por isso e não praticar o que você está estudando. Então é muito importante, eu vou repetir, o fato de estudar um tema elevado não significa que nenhum de nós seja elevado. A gente está tentando melhorar ao ampliar. Nenhum de nós é perfeito, temos um monte de coisa para aprender. O que faz ser sadia a sua passagem pela Terra é a sua ação. Sua ação pode ser dentro do corpo ou fora do corpo. Simplesmente haja pelo seu melhor, fazendo o melhor e ampliando. Mesmo que ninguém entenda, mesmo que o mundo vá contra, consciência clara do que você quer na sua vida. Vida não é só dentro do corpo, é também fora. Enquanto você dorme, é possível sair do corpo, aprender coisas, melhorar, ajudar os outros, simplesmente ampliar. São experiências naturais que sempre foram estudadas em âmbitos espirituais, outrora de forma esotérica e hoje de forma aberta, mas muita gente se engana e entra com o umbigo do ego para estudar a parte espiritual, seja o yogi, o ocultista, o médium, o projetor astral, o apresentador. Se enfiar o umbigo do seu ego, vai bloquear toda a luz. Então, principalmente nas saídas do corpo, qual é o objetivo? Trabalhar, crescer, aprender. Tem nada a ver com ego. Ego é como você lida com as coisas, seja dentro do corpo ou fora, ou seja, julgando a conduta alheia ou deixando passar as coisas aqui, dizendo que tudo é ego e não crescendo. Eu conheci um rapaz, uma vez eu contei aqui para vocês, no Rio Grande do Sul, há muitos anos, um ótimo passista. Ele aplicava passes num grupo espiritual do Rio Grande do Sul. E aí ele entrou para um grupo de yoga, que também fazia meditação e tinha várias linhas. O grupo de yoga estudava Osho, Ramana Maharishi, Aurobindo, tudo que eu também estudo, né? E aí começaram a dizer para o meu amigo o seguinte: esse negócio de você ir lá dar passe não é coisa do seu ego? Esse meu amigo saía do corpo e dava passe num monte de gente. Começaram a questionar, isso aí não é o teu ego? Meu amigo entrou em crise e parou de passar as energias. Até que eu encontrei com ele, ele falou: Wagner, você acha que é ego meu querer ajudar os outros? Falei: de jeito nenhum, é ego desse pessoal que não ajuda ninguém. Eles é que estão no ego. Agora, vai lá, faz teu trabalho. E outra, todo mundo tem ego. Enquanto você não desaparecer com ego, transforma em ego trabalhador. E outra, é muito melhor ter o ego de fazer algo bom do que ter o ego de não fazer nada e julgar o ego dos outros. Então, simplesmente volta a dar teu passe. E outra, se sinta muito feliz de fazer isso. Deixa os outros comentar o que quiser. Faz o que o teu coração está transbordando de luz. Vai lá e ajuda. Não fica com esse negócio de ego para tudo, que isso também é ego o tempo inteiro. Então vai lá e trabalha. E fica feliz de estar trabalhando. Se isso é ego, pelo menos é um ego do trabalhador. Não é o ego da inércia de não fazer nada e achar que o trabalho que o outro está fazendo é ego. Eu vi isso um monte de vezes, né? É uma confusão muito comum. Simplesmente faça o seu melhor, deixa comentários de quem quer que seja para lá, porque senão você paralisa seu trabalho em função de crítica alheia, que com o ego da pessoa julga o teu ego e tudo não passa de um grande ego. Então vamos trabalhar, mesmo que seja com ego, faça algo bom e se sinta feliz sim, dentro ou fora do corpo, vai lá e melhora. É isso que a gente tem para fazer. O resto é conversa mística, antiga e ultrapassada, porque em nome do ego tem um monte de gente não fazendo nada e julgando o ego alheio, o que não passa de ego também. Então, Tomás, eu vou pedir ao Tomás, ele vai liberar a mesma música da semana passada, e esses dizeres que eu vou apontar para vocês agora são a sequência da quinta passada, que eu contei, cheguei, escrevi e compartilhei. Agora escrevi novamente e agora eu vou projetar para vocês. E lembrando, novamente, tudo que eu falar aqui também é para mim mesmo. Imagina se isso é ego, eu dizer isso para vocês. Tudo que eu falar aqui é também para mim, porque eu sou um eterno aprendiz, não sei muito de infinito, mas dessas coisas aqui eu sei, e sei que durante o sono a gente sai do corpo, faz um monte de coisa legal e está tentando fazer coisa legal aqui. O ruim é tentar usar qualquer capacidade espiritual ou para fazer o mal ou para ficar de babaquice com isso. Se está trabalhando sério, aprofunda. O objetivo é a consciência cósmica, a expansão da consciência. Agora, não pensa nisso, trabalha e deixa o tempo trazer
o efeito da causa que você está trabalhando agora. Então, eu vou pedir o Tomás para botar o som e vou apontar para vocês aqui praticamente a segunda parte da quinta-feira da semana passada e aí na volta do intervalo, os relatos do Japão. Pronto aí, Tomás? Então, pode soltar a música para a gente? Como é que é? A tapeçaria sonora, ou o carpete sonoro. Carpete musical, tá bom. Vamos lá. Você consegue pensar no eterno, mesmo em meio às coisas transitórias do mundo? Você ainda permite que os seus altos e baixos emocionais detonem o seu equilíbrio vital? Ou já percebeu o prejuízo que se causa em você mesmo? Você cobra a perfeição dos outros? Ou já percebeu que também vacila muitas vezes? O que impacta mais em você? Observar um cadáver num caixão de mogno ou olhar para o céu estrelado? Para você, o lugar mal assombrado é uma casa velha e abandonada? Ou é a sua própria mente cheia de medos e trevas conscienciais? Você acha mesmo que a vida começa no útero e termina no túmulo? Ou já tem a clara noção que o espírito não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis? Sabendo que tudo no universo é energia em graus variados de condensação, você ainda julga os outros pela raça, sexo, religião ou cultura? Ou reconhece que tudo e todos têm a mesma origem, que é a luz? Você imagina Jesus numa cruz? Ou pensa nele bem vivo e abraçando o seu coração? Você imagina o Buda sentado e estático, sem ligar para o sofrimento da humanidade? Ou pensa nele abraçando a tudo e a todos? Você prefere rezar para Krishna? Ou, quem sabe, em lugar disso, rir e tocar flauta junto com ele, lá no céu? Você imagina a Mãe Divina somente como conceito místico? Ou pensa no seu manto de estrelas, permeando de compaixão invisível a todos os seres? Para você, os estudos espirituais são essenciais em sua vida? Ou não passam de brincadeiras e joguinhos místicos sem aprofundamento real? Para você, trilhar uma senda espiritual é almejar galardões, medalhas, nomes iniciáticos ou mantos violetas? Ou é somente fazer o bem sem olhar a quem aquilo que você almeja? Sua aura tem a média mesclada das cores do que você pensa e sente. Então, que tal pensar e sentir a luz em seus chakras para virar sol e ser feliz? Você reconhece que, sem a espiritualidade, o seu coração fica árido demais? Sem amor, ninguém segue. Oxalá todos nós melhoremos e que a luz sempre nos guie na jornada, na terra e além, como deve ser.
Ok, pessoal? Então, escrevi mais esse textinho de questionamento ali, como na quinta-feira passada, e tudo isso que eu acabei de falar para vocês também é para mim mesmo, questionar e observar. Todos nós estamos aprendendo muito, ninguém sabe tudo, muito menos eu. Mas é legal chegar aqui e compartilhar coisas assim. O objetivo é sempre melhoria da consciência e não adianta nada estudar temas espirituais se não for para ser feliz e fazer algo legal e melhorar com isso. Bom, temos agora 19 horas e 47 minutos, então nós temos aí mais uns 9 minutos até o intervalo, 8. Eu vou começar os relatos do Japão logo após o intervalo e hoje eu não vou abrir para perguntas, tá? No domingo que vem às 10 da manhã, aí eu falo algum tema e abro no segundo bloco para vocês ligarem e perguntar, tá bom? Uma coisa que muita gente me pergunta e que eu venho observando há muito tempo, é uma das coisas que eu mais estudei ao longo dessas décadas aí de trabalho espiritual, por que alguns espíritos desencarnados ficam presos mentalmente, psiquicamente e energeticamente nos ambientes? Por que eles não passam para outro plano? Sabe aquela história, Tomás? Sabe aquela coisa que o espiritualista fala? Irmão, irmã, entra na luz. E que o preto velho, o pai Joaquim, diria, canta para subir, Misifio. E que o Shiva na Índia diria, vaza on, sobe. Né? Então, por que esse pessoal não passa? Fica atrelado, muitas vezes agarrados nas auras das pessoas, a cata de energia, presos de forma simbiótica na aura de outra pessoa, vampirizando energia. Muitos remoem antigas mágoas e coisas passadas sem escapar dos pensamentos fixos. Isso é chamado em psicologia de monoideísmo, que é uma expressão que significa padrão de ideias fixas. Você fica girando em looping dentro de um padrão de ideias sem sair daquilo, preso numa espécie de cela mental, uma masmorra mental onde você só pensa em determinadas coisas e fica girando em cima daquilo. Muitos desses espíritos apegados, se você olhar direitinho, observar, eles ficam girando os pensamentos sempre apegados a alguma coisa. E eles vivem de passado. Eles não estão olhando o momento presente, senão reconheceria que tudo mudou na passagem deles para fora da matéria. Mas eles continuam presos dentro do clima mental que criaram a verdadeira prisão mental. E muitas vezes fica difícil para um guia espiritual, um mentor, chegar e atravessar aquele campo mental para clarear o espírito e falar, você desencarnou, sua experiência passou, passa para o outro plano, a vida segue, renova tudo, você não está morto coisa nenhuma, simplesmente um dia você entrou no corpo, agora você está saindo e novas etapas vão vir. Olha o infinito, a Terra é um pequeno ponto no espaço, você acabou de sair dali, mas agora amplia para o infinito. Quantas experiências tem para você? Larga a mão, cai fora. Os caras não aceitam esses pensamentos dos mentores porque estão muito presos dentro do umbigo do próprio ego, girando mentalmente sobre si mesmos. Sabe qual é um dos motivos principais, pessoal? E eu trabalho com desobsessão há décadas, tanto durante anos como médium, quanto nas saídas do corpo, aplicando passes e passando esses espíritos para o lado de lá, num trabalho de abençoar a humanidade, de generosamente ir fora do corpo, dou um passo, solto um, dou um passo, solto o outro, e eu me sinto ótimo fazendo isso. Enquanto meu corpo dorme, eu estou trabalhando. Como eu dou passe aqui, faço um monte de coisa por aqui. Então, o principal fator que faz uma consciência ficar presa mentalmente aqui, tá? Porque tem vários fatores, mas esse é um dos principais. Uma espécie de hipnose mental, porque a pessoa passou a vida inteira repetindo para ela própria: não existe nada além da morte, só existe vida no plano físico, só existe vida aqui, não há nada além. Anos e anos repetindo isso na própria mente, criando um padrão, tá? De não aceitar qualquer coisa além da percepção dos 5 sentidos materiais e o toque na parte física e as coisas do plano físico. Então, a pessoa vai criando uma auto-hipnose de que não há nada além do físico. Quando ela desencarna por algum motivo e passa para fora do corpo, a mente dela não tem como aceitar a existência do plano espiritual, que durante a vida inteira ela negou
autoafirmando que aquilo não existia, criando uma hipnose, um condicionamento, uma carapaça mental que não dá nem para Buda ou Jesus atravessar e falar, vem, o sujeito olha e fala, não acredito em você, Buda, Jesus sai fora, Krishna, vai ralar para outro lado, não quero. Os caras são refratários, teimosos pra caramba e presos dentro dessa auto-hipnose. Um monte de espírito apegado, está apegado porque sua mente não consegue conceber outra realidade além do plano físico, que eles consideram a única realidade. Como eles não têm mais o corpo humano, mas estão percebendo esse plano, eles se apegam a esse plano com um grande medo de enfrentar o invisível do qual eles nunca pararam para pensar ou negaram completamente. Então bate um medão de abrir para algo além, então eles se focam só no plano físico, mesmo não tendo mais a matéria. Como eles, então, dependem de energia para se sentirem bem nesse plano, eles não têm mais o corpo humano para viver nesse plano. Então, eles encostam na aura de um encarnado para drenar a energia que o encarnado tem no seu próprio corpo, que é desse plano. Os encostos, as obsessões, boa parte delas são vampirismos energéticos, necessidade de espíritos turrões e teimosos de drenar um pouco da energia do corpo do outro para suprir sua carência de terra, de matéria, que eles não têm mais. Então é importante assinalar esse tipo de tema para vocês, e eu estou contando aqui, não é o que eu li em livro não, é o que eu venho vendo há muitos anos, só que eu procurei estudar de tudo para entender de conjunto e poder clarear como eu estou fazendo aqui para vocês. Então, não estranhe de encontrar gente apegada de vários níveis. Tem vários fatores, tem a outra pessoa que está magoada, e não consegue se desligar da mágoa, e a mágoa liga a ela a quem lhe magoou. Isso é uma coisa terrível. O ódio prende você também. Tem uma série de coisas, né? Mas tudo está dentro da mente da pessoa, e um pouquinho de claridade espiritual permitiria a ela quebrar paradigmas antigos e abrir, e perceber que a vida não é só comer, beber, dormir, copular e morrer sem sentido. É muito mais do que isso, e aqui é uma pequena parte da vida universal, que não começa no útero e termina no cemitério. Não, essa vida existia antes do corpo e ela continua a existir depois que o corpo cair. Esse é um dos motivos de ter tanta gente presa por aqui, devido a manter uma hipnose mental de que existe só a parte material. Então, é um esclarecimento que eu estou fazendo. Nós vamos para o intervalo agora. Na volta, não vou abrir para perguntas, vou entrar nos relatos espirituais do que eu vi no Japão, e se der tempo um outro relatinho que eu vi logo que eu voltei do Japão, já aqui no Brasil, que eu acho que vai clarear muito para vocês uma série de questões que vocês têm. Tomás, tudo em cima? Você tá bonzinho hoje? O que aconteceu? Ganhou na loto? Ah, é o frio? Então eu vou pedir agora que em todos os programas da rádio o ar-condicionado fique bem baixo para você ficar com frio e ficar bonzinho. Quer dizer, o calor deixa você malzinho? Põe o ar-condicionado do zero agora. Aí fica encolhidinho, tá bom. Gente, daqui a pouco a gente volta com a segunda parte. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Ali na parte técnica está o nosso amigo Tomás O Cruel, que hoje ele está ex-cruel, ele está bonzinho, tô estranhando aqui, né? Vai ver que quem sabe uma luz maior cingiu o chakra coronário dele e desceu uma inspiração divina para transformá-lo. Deve ser isso, é isso aí? Transmutá-lo, tá bom. Gente, vamos lá. Eu estive pela primeira vez no Japão no ano passado, em abril, porque tem duas épocas que tem feriados em sequência no Japão, em abril e em agosto. Então, o pessoal me levou lá na época dos feriados, porque o pessoal trabalha muito, e eles poderiam, nessas folgas, poder ir nas palestras e nos cursos que eu fiz lá. Fiz, então, a segunda ida ao Japão, agora entre abril e maio. O ano passado eu estive em Kanagawa e Guma. Neste ano eu estive Kanagawa, Guma, Gifu, Nagoya e Okinawa. Então, foi diferente dessa vez, porque o ano passado, pessoal, eu fiquei sediado lá em Kanagawa, fiquei ali na casa dos meus amigos, então me facilitou bastante.
E eu fiquei alguns dias em Kanagawa, foi tranquilo. Porém, para ir para as outras cidades, deslocávamos 3 horas de carro num dia, 5 horas no outro. E, além dos deslocamentos de uma cidade para outra, tinha também a hospedagem nos hotéis, não era a casa dos meus amigos. E cada hotel tem um jeito, cada quarto tem uma atmosfera, muitas vezes que sobram coisas energéticas da pessoa que estava hospedada antes. Eu já contei aqui para vocês, que é hábito meu, sempre que chego no hotel, ponho a bagagem, sento e dou um passe no ambiente. Eu irradio energia, porque se houver alguma coisa remanescente ruim, já limpa direto, ao invés de mais tarde eu sofrer um ataque espiritual. Faz parte, é diferente se eu estou na minha casa ou num ambiente com maior segurança. Ali é um ambiente em que varia de cidade para cidade, de hotel para hotel. Então, quando nós nos deslocamos de Yokoyama, onde estava tudo tranquilo, e chegamos em Guma, chegamos um dia antes e aí nós fomos para o hotel. Então, eu tomei banho, desci para jantar com meus amigos e subi por volta de 9 e pouca, não me lembro bem. Li um pouquinho, depois fui me deitar, sentei na cama e fui fazer o trabalho de radiação de energia, porque eu tinha chegado, tomado banho e ido direto para jantar com o pessoal. E aí eu comecei a projetar a energia da UPAS. Pessoal, atravessou a parede uma massa de luz escura. O que é legal desses relatos que eu estou passando? Eu não faço relato por ego. A maioria das coisas que eu vivo eu nem conto, porque são muitas experiências que para mim é o natural, é uma maneira natural de ser. Simplesmente, o legal dos relatos é que permite eu explicar dados, explicar coisas que favoreçam o estudo espiritual de vocês. Se fosse o relato só pelo relato, não teria muito sentido. O legal é o que está por detrás, que informação aquilo traz da vivência espiritual para cá, dando uma leitura do plano extrafísico como é. É esse o objetivo dos relatos. Não é eu falar de algo pessoal, ficar aqui contando. É o que dá para clarear para vocês em cima disso. E aí vem uma massa, como se fosse um muro de energia escura. E há muitos anos eu contei aqui para vocês o seguinte, e não somente eu falo isso, médiuns vão falar isso para vocês, clarividentes experientes e pessoas que têm saídas do corpo, e na linha dos livros de saídas do corpo de vários autores, vários deles citaram a mesma coisa. Valdo Vieira, por exemplo, o Marcel Louis Forran, que era um projetor francês, autor do livro Médico da Alma, de 1926, que usava o pseudônimo de Irã, narra vários lances desses acontecerem. Robert Krukel, que foi um grande autor de livro de saídas do corpo, na Inglaterra, não tem nenhum livro dele traduzido em português, também tinha narrativas de leitores que mandavam cartas para ele, falando a mesma coisa. Uma das modalidades de ataque espiritual, gente, é um grupo de espíritos trevosos criar mentalmente uma forma mental trevosa, cheia de coisa ruim, inoculada mentalmente, como uma massa de luz escura, viscosa, parecendo uma massa líquida de petróleo ou piche derretido, como uma massa ou uma parede escura. E eles projetam aquilo entra no ambiente e começa a achatar a aura do ambiente, causando na pessoa que estiver na faixa uma espécie de compressão energética, uma espécie de claustrofobia invisível psíquica, sendo que a pessoa não tem claustrofobia, só no momento daquela compressão. Se a pessoa está fora do corpo, ela está volitando, voando, essa massa é projetada na frente dela para impedir o voo, porque ela ia ajudar alguém e aqueles obsessores não querem. Porém, às vezes, eles fazem isso antes da pessoa deitar, porque se aquela pessoa deita, tem a saída do corpo e vai trabalhar, eles não querem que essa pessoa trabalhe para desfazer coisa ruim que eles causam. Então, eles tentam bloquear, muitas vezes, antes da saída. Cria uma massa escura e empurra. Você não vê os caras, estão de outro plano, aquela massa vem. Gente, aquela massa na minha frente, e eu aplicando um passo, comecei a perceber uma resistência no ar e aquela coisa se plasmando. É nessa hora que vai o conselho que eu dou para vocês. Continua fazendo tudo que você está fazendo do seu jeito. Não fique impressionado com isso, simplesmente continua. Aumenta a tua irradiação de luz, não para brigar, mas simplesmente para expandir o teu campo. Pensa num valor mais alto de consciência que você respeitar.
Caso você goste de trabalhar assim, nem sempre você vai conseguir vencer uma pressão dessa sozinho, animicamente, vai ficar fazendo estado vibracional e aquela coisa não vai sair da tua frente. O que vai fazer ela sair é irradiar energia, não é ficar circulando energia fechado, é irradiar, uma exteriorização. E colocar um sentimento alto. Não brigue, não confronte, simplesmente flua. Pensa num sentimento maior. Se quiser, qualquer referência espiritual elevada que você gostar, seja lá qual for na linha que você gosta, pensa nisso, um mantra, uma prece, faz o que você quiser, mas irradia uma luz com um sentimento maior. E eu ali calmamente fui fazendo isso, aquela massa foi recuando e atravessou a parede de volta, foi absorvida para fora. E aí eu senti o meu ambiente limpo. Isso uma noite antes de eu dar uma palestra no dia seguinte, em Guma, né, onde tinham lá 100 pessoas, e era um ataque espiritual para dificultar a eventual saída do corpo minha e a palestra que eu daria no dia seguinte. E eu ali trabalhei com calma, isso já aconteceu várias vezes, não só comigo, com outros também. Isto não aconteceria no meu ambiente de casa, nem em um outro ambiente mais estável de uma residência, mas é um hotel, as energias são sempre instáveis e variam de quem está ali de dia a dia. Então fiquem espertos, vocês que são médiums, sensitivos de cura, pessoas que mexem com projeção astral, porque essas barreiras escuras é um modus operandi de espíritos grossos te atacarem, assim como projeção de dardos extrafísicos para perfurar o campo energético da pessoa. Não fique com medo de nada disso, isso é o planeta Terra, com a humanidade toda zoada e tem muita coisa nos bastidores pesadas. A gente está encarnado aqui, nós não estamos no paraíso, não estamos no plano mental puro. Você está aqui e o astral em torno cheio de encrenca também. Por isso que é muito importante estudar essas coisas com responsabilidade, aprofundamento, sem babaquice mística, sem coisinha new age, sem pé, sem cabeça, sem coisinha mística demais que você não aprofunde e vê um espírito e sai correndo. Muita gente quer entrar no estudo espiritual sem base, sem aprofundar, de forma leviana, e isso é um verdadeiro perigo, porque a pessoa está tentando levantar o véu do invisível sem ter caráter, sem ter profundidade para interagir com as coisas e permanecer equilibrado. No dia seguinte, fiz a palestra em Guma. Logo depois da palestra, viajamos de carro, foram 5 horas de carro, até a cidade de Gifu. E essas cidades, Guma e Gifu, tem muitos brasileiros lá, a colônia de brasileiros muito grande. Fomos para Gifu, né? E aí, lá em Gifu, senti uma outra pressão do local, mas foi mais tranquila. Fiz a palestra em Gifu e aí viajei logo depois da palestra, mais horas de carro, até Caria, em Nagoya. Tudo fui deslocando pelo Japão. E aí, chegamos no hotel. Veja, fiquei no hotel em Guma, fiquei no hotel em Gifu, fiquei no hotel em Caria, que é Nagoya. Você tem uma ideia, ambientes diferentes. E aí chegamos uma noite antes em Caria, Nagoya, para fazer a palestra no dia seguinte. Entro lá no hotel, tomo banho, desço para jantar, normal. Voltei. E aí, mais tarde, sentei na cama e fui fazer a irradiação de energia. Pessoal, eu estou aqui tranquilo, não teve ataque nenhum, aquela coisa. Estava até um ambiente bem sereno no quarto. Eu estou sentado na cama, quando à minha esquerda no ar abre um portal, como se fosse uma abertura energética amarelada, alaranjada, muito bonita. Eu sabia que passaria por aquela passagem energética um ser de luz, um guia espiritual. De repente atravessa uma mulher japonesa de uns 35 anos, muito bonita, o cabelo preso aqui em coque atrás, vestida de branco. Ela era uma médica desencarnada, uma mulher bem séria. Dava para ver que ela era extremamente profissional, quer dizer, uma médica daquela séria que chega, trabalha com você a sua saúde, tendo aquele padrão dela de conduta super digna, profissional, ajuda você, mas não tem envolvimento emocional. Ela era esse padrão, sabe? Você olha, inclusive está aqui, esqueci de falar, meu amigo Otto do Rio de Janeiro, está aqui hoje no programa de novo. O Otto que me hospeda quando eu vou ao Rio de Janeiro a fazer as palestras, eu fico na casa dele em São Conrado, né? O Otto está aqui assistindo, eu tinha me esquecido de falar. E outra coisa, entrou hoje no meu Instagram, @WagnerDeloyBorges,
Borges, a divulgação das 6 palestras que eu vou fazer no Rio de Janeiro, entre os dias 22 e 28 de junho, e também no site do IPPB, ippb.org.br, palestras gratuitas. Quem é do Rio, entra lá e olha os endereços, os locais diferentes, onde eu vou estar dessa vez fazendo 6 palestras. E aí, gente, essa médica ali, imagina, Otto, uma médica, uma cirurgiã, vai fazer uma cirurgia difícil, está ali cheio de residente em volta, e eles estão ali brincando, conversando. Quando ela chega, todo mundo fica quieto e fala, chegou ela é séria. É esse padrão, sabe? Extremamente profissional, bem focada. Essa mulher passou por aquele portal, virou, eu estou sentado na cama, e ela ficou flutuando, sentada no ar de frente para mim. E mente a mente do chakra frontal dela no meu, ela se comunicou comigo. Ela me falou que ela trabalha no campo extrafísico de Caria e o estado de Nagoya, no Japão, e ali também tem uma comunidade enorme de brasileiros, e ela me pediu, por favor, na sua palestra amanhã, você pode dar um recado para os brasileiros que estarão lá, e eram 100 pessoas, pessoal. E aí eu fiquei receptivo, ela falou, diga para eles que não se sintam sozinhos aqui no Japão. Eu e a minha equipe espiritual trabalhamos nos bastidores extrafísicos aqui e nós escolhemos atender os imigrantes brasileiros. A comunidade brasileira não está sozinha, nós estamos aqui protegendo, orientando. Peça a eles que nos momentos mais difíceis elevem os pensamentos para entrarem em sintonia com o alto. Não precisa pensar em nós, pensa em algo maior que nós viremos ajudar no que for possível. Eles não estão sozinhos. Diga isso para eles, que espiritualmente nós aqui do Japão recebemos eles com carinho. Olha que coisa, Otto, que mensagem linda. Eu fiquei emocionado na hora, né? Uma médica tão profissional, tão bacana, gente, ao mesmo tempo muito bonita. 35 anos, cabelo puxado para trás, preso em coque. Ela então ficou em pé na minha frente no ar dignamente, fez um gesto, aquele gesto japonês de saudação, de curvar a cabeça, entrou no portal e sumiu de novo. No dia seguinte, na palestra, eu contei para o pessoal essa experiência, foi emocionante, e agora estou contando para vocês. Lá também, em Caria, aconteceu outro fato. Chegamos lá 1 hora antes, era um auditório muito bonito, os auditórios em lugares do Japão são maravilhosos. Tinha aqui um tablado alto, ali as cadeiras, tipo estádio, de cima para baixo, e fica o palestrante em cima no alto e o pessoal em frente. Sentei lá, abri o meu notebook, fui revisar as imagens da palestra. Eu sempre faço isso antes, porque vai me dando ideia, eu acrescento algo de última hora de inspiração. Estou ali mexendo, não tinha chegado ainda ninguém na plateia. Estávamos eu ali, mais embaixo um pouquinho o pessoal organizando as coisas. Eu sentado ali sozinho, eu comecei a sentir movimentação no palco. O palco era grande. Eu estou sentado aqui no cantinho mexendo no notebook, comecei a sentir movimentos invisíveis ali. Eu falei, tem alguma coisa aqui. Aí eu fechei os meus olhos, comecei a energizar o meu frontal de dentro para fora, o chakra da testa com luz clarinha, a aura da minha testa dilatou, e aí, como eu já expliquei tantas vezes aqui, começam a surgir as imagens clarividentes. Essa capacidade é natural, porém, para mexer com isso tem que ter muita seriedade, porque você não vê só coisa legal. Eu não estou falando de coisa de ego, eu estou falando de serviço, coisa natural para um trabalhador espiritual, do mesmo jeito que para alguém que cava a terra, uma enxada é natural. Ora, os nossos chakras são ferramentas. Simplesmente nós podemos trabalhar com isso, desde que o objetivo seja a melhoria e não ficar enlameado de coisa de ego ali. Não, estou falando de crescimento. E isso é caminhada para o Samadhi, a expansão da consciência pelo serviço. Não é à toa que na Índia se fala do Jnana Yoga, do Bhakti Yoga e do Karma Yoga, o yoga da ação, onde você vai lá e trabalha, você alcança a meta no serviço ao favor do próximo. E aí, o que eu vi, pessoal? Pela segunda vez na minha vida, um grupo de lutadores de sumô, desencarnados, todos homens enormes, com aqueles fraldões, eles sentaram em vários pontos do duplo
daquele palco e ficavam de olho no auditório, provavelmente vendo os espíritos desencarnados que estavam ali. Eles estavam ali para me proteger e proteger a palestra. Fizeram um cinturão, imagina, um cinturão de lutadores de sumô. Nenhum deles falou comigo, olhou para mim. Eles estavam prestando atenção em algo que eu não via, mas me deixaram vê-los para que eu soubesse da proteção muito legal de que eles estariam ali cuidando de tudo. Uma vez, há muitos anos, para vocês entenderem, vou botar no contexto, eu fui fazer uma palestra ali no bairro da Liberdade, o bairro japonês, e era uma associação japonesa, era um congresso holístico, tinham palestrantes de várias áreas, e eu era um dos que iria falar lá sobre saídas do corpo. Era um domingo de tarde a minha palestra. Cheguei 2 horas antes, o auditório lotado, eu sentei numa cadeira e fiquei assistindo o palestrante antes de mim palestrar, e ali eu estou tranquilo. E aí eu comecei a perceber perifericamente em volta do auditório movimentações energéticas. Fechei os meus olhos, ativei o meu chakra frontal para começar a ver. Veja, eu faço isso em momentos específicos, não toda hora, senão você enlouquece misturando realidades. É a ferramenta de trabalho na hora do trabalho. Fora isso, é a vida cotidiana e o normal. E eu vi entrar no duplo do imenso auditório um grupo de lutadores de sumô, pessoal. Eles sentaram em volta protegendo, assim, e alguns deles batiam com as mãos no chão, fazendo um ambiente. Tinha 1 ou 2 que tinha uma espécie de instrumento de percussão. Eu me lembrei daquele takô, né? aquela bateria japonesa. Tem sempre o Festival do Japão aqui em julho. Em São Paulo eu gosto de ir, tem apresentações de takô. Gente, e eu vi pela primeira vez eles protegendo. Ali era uma associação japonesa. Lá em Caria, em Nagoya, aqueles lutadores de sumô em volta. Eu não sabia, depois conversando com meus amigos de lá, me disseram que nos campeonatos que tem lá, ali a Caria e Nagoya costuma ganhar campeonatos de lutadores de sumô, que ali tem muita gente que mexe com essa área também. Então eles estavam ali no plano extrafísico dando uma proteção. Lá foi super legal, vi essa médica incrível na noite anterior. No dia seguinte, aquele monte de lutadores de sumô desencarnados, sentados, os olhos brilhantes, uma aura legal, protetores, guardiões da cultura japonesa, protegendo um brasileiro que estava lá dando palestra, né? Isso é muito legal, porque você vê o carinho desses mentores, eles sabiam o que eu estava fazendo lá, e eu agradeço a eles por me proteger nessas jornadas aí, tá? Bom, outra coisa, o ano passado eu contei aqui para vocês uma experiência, não foi no ano passado, desculpem, há alguns anos eu lancei o livro Sakuras Espirituais, onde eu conto da ligação espiritual do Brasil com o Japão, e o lado espiritual de ter tantos japoneses encarnados no Brasil. É a maior colônia japonesa fora do Japão, e hoje tem muitos brasileiros trabalhando lá. Há uma conexão muito forte, extrafísica, e eu fui orientado espiritualmente a escrever um livro, e aí vi várias coisas, de mentores japoneses trazendo espíritos para reencarnar no Brasil, mentor daqui levando espíritos para reencarnar no Japão, vi várias coisas, e aí publiquei um livro chamado Sakuras Espirituais, Sakuras Cerejeiras, né? Que tem uma época lá que as cerejeiras florescem, a cor rosada é muito bonita. Eu coloquei esse livro, pessoal, disponível para download gratuito lá no meu site, que é o ippb.org.br. Na seção de download, tem vários livros para baixar gratuitamente, inclusive esse, o Sakuras Espirituais, que está em português, mas já está traduzido para o espanhol, para o italiano. Também, não me lembro se já está em inglês, mas em italiano e espanhol eu sei que está lá. Vocês podem entrar lá e baixar. E, inclusive, esse livro vai ser lançado em papel mesmo, lá por setembro, pela COI Editora de Curitiba. Aí eu vou ter que tirar do download lá, porque o livro vai ficar nas livrarias. Então, baixem o livro lá enquanto vocês podem. Posteriormente, se quiser, adquire a mídia física mesmo do livro. E aí, o que aconteceu, pessoal? Eu tinha lançado o livro, colocado no site, estava super alegre. Um dia depois, estou sentado à noite no meu quarto meditando, abre uma massa de luz escura e de dentro dela sai um samurai desencarnado, uma entidade trevosa, tipo um samurai do mal, todo cheio de armas, aquela presença grossa, pesada
na minha frente, com cara feia me olhando, quer dizer, um assediador do astral do Japão, e ele então mentalmente falou comigo: quem você pensa que é para escrever sobre o Japão? Você não é japonês? Por que você está escrevendo sobre o Japão? Pessoal, o cara é um chefão de umbral do astral do Japão, ficou incomodado porque eu escrevi um livro no Brasil da ligação Brasil e japonês. Sabe aquela história? Ele achava que eu era um gaijin, um estranho. Gente, isso é uma besteira. Se você estuda a reencarnação, você é japonês, você pode ser americano ou indiano na outra, ou brasileiro. E tá cheio de japoneses desencarnados que reencarnam no Brasil. Eles não são gaijin, só tá encarnado como brasileiro agora. Esse negócio de gaijin é uma besteira, uma ilusão de cor de pele e raça. Isso é o que eu acho, estudando reencarnação. E vendo um monte de japoneses desencarnados reencarnar como descendentes aqui no Brasil. E aí eu pergunto, quem é o gaijin agora? Né? É uma pergunta pertinente para quem estuda reencarnação. E aí, gente, ele foi para tirar satisfação comigo. E eu, usando o conhecimento, falei, olha, eu fui guiado para escrever esse livro. Uma força maior me orientou. Sugiro a você que, se você quer tirar satisfações, eu não tenho nada a ver, eu só sou o instrumento que escrevi. Sobe um plano e vai conversar com quem me pediu para escrever o livro. Eu não mando em nada. Eu sou auxiliar de Serviços Gerais da Luz. Me mandaram escrever, eu escrevi. Mas eu não tenho projeto nenhum de nada, eu só fiz. E deixei no ar para todo mundo baixar. Vai conversar com quem me mandou fazer o livro mais alto. Ele então me olhou assim e sumiu, gente. Um dia depois ele apareceu na minha frente, já com outra vibe, fez um gesto para mim assim, de saudação, como se ele agora me respeitasse, e sumiu. Pessoal, veja, nunca mais eu vi esse espírito. Eu acho que alguém maior conversou com ele para ver que eu estava homenageando o Japão e o Brasil, duas nações irmãs, e não estava falando nada contra, e que aquilo era uma coisa muito legal de poder ser publicada. Gente, no último dia que eu estava, no último dia de palestra, logo após a palestra de Nagoya, né, à noite, no hotel, no dia seguinte eu iria pegar um avião para Okinawa. À noite, eu sentei e fui fazer um trabalhinho espiritual, porque era a última palestra das 4 cidades que eu fui, agradecendo ao alto por tudo ter dado certo, por eu ter podido trabalhar, esclarear, passar coisas legais lá espirituais. Ergui o pensamento agradecendo por ter terminado o ciclo de palestras lá, quando, de repente, eu vi mentalmente o samurai de novo, Otto, só que ele estava em outro lugar. De onde ele estava, ele ficou me observando, Otto, toda a minha trajetória pelo Japão. Esse cara ficou de olho em mim. Ele e a falange dele. Eles não são do bem, eles estão lá no astral inferior do Japão. Só que eles respeitavam a minha ida lá como alguém que está contribuindo. Quer dizer, um poder maior falou, ele vai estar aí, deixa ele fazer o trabalho dele. E eles ficaram de longe me observando, sem interferir, respeitando o que eu estava fazendo, porém sem amizade, sem contato. Não é isso. Mas você sabe que você entrou ali e que tua entrada está autorizada. Sabe, isso foi uma coisa para mim muito forte, muito bacana, porque não foi só a chancela dos mentores, mas alguém lá da Yakuza espiritual, se eu fosse chamar assim, estava ali de olho e permitiu, deixa ele fazer o trabalho. Então é legal eu estar contando isso para vocês, são experiências minhas, pessoais, que eu poderia deixar comigo, mas eu acho que ao contar aqui, eu enriqueço o estudo de vocês, em que vocês começam a entender mecanismos do plano espiritual a partir de alguém que está contando algo que vários de vocês já sentiram coisas semelhantes. Eu não tenho motivo de ego nenhum para estar fazendo o programa aqui, contando as coisas. O que eu tenho é uma alegria danada de estar aqui, poder compartilhar a coisa que eu mais gosto, que é a parte espiritual, e eu estou feliz pra caramba da chance de estar encarnado trabalhando com isso, e estou avançando, pelo menos dentro de mim mesmo. Eu estou avançando um monte de coisa em mim mesmo, isso já me deixa muito contente, né, para continuar essa caminhada quando eu passar por lá de lá e sempre melhorando, porque eu já descobri que não adianta ficar com porcaria na mente ou na emoção e ficar estacionado em coisa ruim. Vamos trabalhar para melhorar, porque se a gente não fizer isso, vai ser só dor, dor e dor dentro da gente, vazia existencial e muita coisa ruim. Ainda bem que tem a espiritualidade para guiar, não por dependência, mas para guiar, para a gente despertar a consciência da gente e caminhar feliz, que é isso que vale a pena, porque se não for para ser feliz, não adianta nada estudar esses temas espirituais, seja dentro
ou fora do corpo. Tomás, chegamos ao limite? Você não disse que tinha ficado bonzinho, que ia atrasar o relógio? Não, ele disse que foi só uma pequena fase, que ele já voltou ao normal. Eu acho que é porque esquentou um pouquinho aqui, né? A próxima vez eu vou deixar no 0 para você ficar bonzinho. Pessoal, obrigado aí por você estar escutando o programa pela rádio, assistindo pelo YouTube ou escutando pelo site da rádio. Domingo, às 10 da manhã, venho fazer o programa e aí no segundo bloco eu abro para vocês perguntarem. E para quem está assistindo no YouTube, ela é uma cadernetinha linda que eu ganhei do Japão, trouxe caneta do Japão para o Tomás, para o Euri, distribuí um monte de caneta aqui. Um abração para vocês.